Começa agora mais um episódio do seu podcast do Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base em nossa lição da Escola Sabatina Jovem Contexto Bíblico. Nessa temporada temos estudado o livro de Tiago e o Poder do Conhecimento Aplicado. Tem sido uma experiência muito interessante, conselhos práticos que têm desafiado a cada um de nós aí a viver essa religião, esse cristianismo na prática, em nossa vida cotidiana. Então eu queria agradecer você que tem acompanhado. Chegamos aqui ao nosso 8º episódio. Tem sido uma experiência linda. Esperamos que também esteja sendo uma bênção para você aí, da forma como você acompanha, vendo ou ouvindo o nosso podcast no Contexto. Bom, temos a alegria de receber hoje aqui pela manhã você que está ouvindo aí manhã, tarde ou noite, não importa, hein, gente? O importante é acompanhar. Mas a gente tem acompanhado essa série, temos a alegria de repetir, dose dupla agora. Temos a alegria de receber aqui um amigo que tem dedicado sua vida ao Ministério Pastoral. Ele é pastor no distrito do Jardim Planalto. Pastor Gilmar, bem-vindo mais uma vez, amigão, ao nosso podcast no Contexto. Obrigado, pastor Fabrício, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, mais uma vez, para participarmos juntos do estudo da lição. Estou muito feliz, gostaria de mandar mais uma vez um abraço imenso lá para o nosso grupo da igreja do distrito de Jardim Planalto, que Deus abençoe todos vocês. E aí nós temos aqui uma representante do nosso distrito também, a nossa querida amiga. Essa não quer ir embora não, viu? Exatamente, a Juliana. Juliana, ela é a nossa líder de jovens ali na igreja do Jardim Ivone, também ela é a nossa distrital que tem auxiliado cada um dos nossos diretores ali, uma pessoa muito vibrante, comunicativa e que a nossa galerinha lá da igreja a ama. Muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. Dessa vez eu gostaria de mandar alguns beijos. Olha aí. Eu queria mandar um beijo para o meu marido querido, Aê! Rodrigo. Quero te agradecer porque você tem me fortalecido nesse departamento. Você tem sido um grande ajudador. E que fique claro para você e para todos que eu amo muito você. Em nome do Ministério Jovem, Rodrigo, obrigado, hein? Muito obrigado. Um beijo gigante para os meus irmãos distritais e para o meu querido Renilson também. Os amo. E um beijo novamente para todos os meus diretores que eu tanto amo, que além de tudo são grandes amigos também. Deus abençoe todos vocês. É isso aí. Não estamos apenas nós três, nós estamos também com o pastor César. Quem? Pastor César. Bombacha. Departamental de MDA da APL. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, pastor. Direto de Canoa. Bate. Para o mundo. Para o mundo. Que isso. Bah. Muito bom, gente. Salve, salve, juventude da Associação Paulista Leste. É uma alegria estar com você aí novamente nesse podcast no Contexto. E já que todo mundo mandou beijo aqui, eu tenho que mandar um beijo também. Olha aí. E o meu beijo, sabe para quem vai? Vai para nossos desbravadores. Olha gente, aí. ó, vocês moram aqui, ó, no meu coração. Não tem coração jeito, triangular. Viu? Coração triangular, é isso mesmo. Então é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E é claro, ficou para mim aqui o privilégio de apresentar ele, é claro. A juventude da Associação Paulista Leste é o que é top das galáxias, porque tem o líder top das galáxias também. Tá aí ele, pastor Fabrício. Prazer, Caleb de Lenço. Pô, você tá bonito, tá hein, vendo? rapaz? Aí, ó, com esse lenço de líder aí, Lenço. top demais, hein? Tá MDA, Paulista Leste. E com essa segunda pele do Caleb, pronto. E aí, meu amigo? Aí, Caleb de Lenço. Não tem pra onde correr não, gente. Vamos lá. É um grande movimento, né? Estamos aí já trabalhando. Já teve aí o Caleb Training. A gente tá trabalhando também já na comunidade, preparando para fazer uma linda colheita. E você que está aí ainda, não sei se eu me envolvo e tal, se envolve. Você que é desbravador da diretoria, você que tem acompanhado aí no Ministério Jovem na sua igreja local, se envolva. Estamos aí todos juntos, pastores, líderes digitais, regionais, diretores, focados nesse grande movimento missionário evangelístico que é a Missão Caleb. Bom, a gente tem dedicado tempo, né, a estudar a Bíblia, né, tendo essa experiência semanal de estudar a Bíblia através do nosso podcast. E tem sido muito legal. E eu queria desafiar você também aí a continuar perseguindo a gente nas redes sociais, no @jovensadventistasapl, e acompanhar não só o conteúdo, os bastidores, as ações, os projetos, inclusive agora a Missão Caleb, para você estar aí acompanhando todas as ações,
para ter aí um momento especial de evangelismo no mês de julho. E também vem aí grandes novidades, né? Sonhando já com já em contagem regressiva para o nosso Campuri de Desbravadores. Deus vai surpreender a gente com uma linda festa espiritual. Amém. E queríamos também desafiar você a seguir a gente também aí, a se inscrever no canal Paulista Leste, ative o sininho, acompanhe aí o podcast no contexto. Tem ali também agora o recurso da minutagem, você pode escolher o dia que você pode ali recorrer ou voltar. E importante, além de você assistir, é compartilhar também esse material. E se preferir, também tem áudio, você pode escolher a plataforma de áudio que você achar melhor. Você procura ali no contexto podcast e você vai poder ouvir indo para o trabalho, para a faculdade, correndo na academia. O importante é você estar ali sendo alimentado com a sabedoria do alto que estamos estudando aqui na palavra de Deus. Beleza? Antes da gente começar, assim como em sua classe de jovens, a gente vai fazer uma oração. Vamos pedir para ele, nosso nosso grande líder aqui de Desbravadores. Olha para a gente, pastor César, pede a bênção de Deus para o estudo que teremos a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, estamos aqui, Senhor Deus, abrindo nosso coração a Ti, para pedir que o Teu Espírito Santo se faça presente, esteja conosco neste momento, para que tudo aquilo que for falado e estudado na lição, Senhor Deus, tenhamos força do céu para colocar em prática em nossa vida, Senhor, e acima de tudo estarmos preparados para a volta de Jesus. Amém. Esteja com cada participante, Senhor Deus, não somente aqueles que aqui estão, mas aqueles, Senhor Deus, ao redor do mundo que estarão ouvindo esse podcast ou assistindo, Senhor Deus, em nossas redes sociais, que sejam alimentados pela Tua palavra e estejam ainda mais próximos de Jesus. Amém. Pois é em nome dele que oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado, César, aí pela oração. Bom, a gente vai iniciar hoje um estudo bem interessante, né? O tema aqui do nosso episódio 8, o tema é a importância do que você quer. Olha que interessante. Todo tema a gente fica pensando, que tem a ver com o tema geral da semana e tal, né? Mas você vai ver quando a gente lê o texto-chave e os demais comentários da semana, já perceber que realmente tem uma linha que corta todo o estudo aí desse episódio. Vai ser muito legal. Qual foi a impressão que vocês tiveram aí, olhando rapidamente aí para a tirinha da semana? A gente está vendo aqui ao fundo do nosso cenário aqui dessa temporada, que está muito lindo, por sinal. Obrigado à equipe aí de produção. Mas a gente tem aqui um resumo geral, né, da lição, já um início aqui, uma provocação. E qual foi a impressão que vocês tiveram deste quadro inicial aqui da nossa tirinha da semana? Bom, o grande conflito de cada um de nós. Estamos divididos entre o que queremos e o que fazemos. Uhum. Às vezes nós queremos sim ser agradáveis a Deus, mas por um deslize nós acabamos pecando ali. E mais para frente vai falar um pouco sobre esse pecado de fazer e querer. É o grande conflito interno de cada um de nós. Todos nós temos um. Olha aí, mal, bem, mal. Alguém mais tem alguma impressão aí sobre o quadro da semana? Eu acho que quando a gente olha para a tirinha, a gente entende que o ser humano está mais preocupado em satisfazer as suas próprias necessidades, seus desejos pessoais, do que propriamente fazer a vontade de Deus. Uhum. Né? Então, isso que transparece um pouquinho para nós através. Verdade. E teremos que escolher, né? Não tem pra onde Exato. correr. Sem dúvida. E aí, Cezão? E assim, o que realmente, em primeiro momento, quando você vê a tirinha aqui, me chama a atenção a questão da infidelidade. Sim. O que dá a entender que o rapaz está ali com uma jovem, talvez namorada, esposa, noiva, talvez namorada, noiva, esposa, e ele está olhando para uma outra menina. Infidelidade. E a lição dessa semana vai tratar justamente sobre essas questões aí, infidelidade, que até o Espírito Santo, ele fica ali, ó, de alguma forma, com ciúme. É zeloso, É né? zeloso, com ciúme, né? Verdade. Bom, a gente vai ler aqui então o texto base da semana, que está aqui em Tiago 4, versículo 1 em diante. Eu vou ler para vocês aqui a leitura corrida. Tiago inicia mais um bloco aqui, ele vai falar sobre submissão a Deus, sobre fidelidade a Deus, sobre essa decisão também diária que nós temos que tomar, de escolher fazer a vontade de Deus, escolher o bem, escolher o lado dele, da verdade, ou o mal. O fato é que a gente vai ter que escolher, e isso tem muito a ver com submissão, não é? Bom, aqui a partir do verso 1 do capítulo 4 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui, ela mencionou aqui a Juliana esse conflito, esse grande conflito. Vocês cobiçam, coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois
pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adultérios, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que faz habitar em nós em fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém. Nossa, que texto forte, hein? Mais uma vez aqui de forma prática, Tiago aqui faz uma menção clara sobre a importância da gente saber o que a gente quer, né? E a gente ficar, assim, não se iludir, né? Achando que querer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, a gente vai ser feliz, a gente vai ter algum tipo de resultado bom, né? É muito frustrante você ver pessoas que estão indo por caminhos que a gente sabe que não vai levar nada, vai levar corretas ao vento, mas a problemas, né, a consequências ruins, e às vezes bate o pé no chão. Me lembrei aqui, pensando aqui em Sansão, não, mas eu quero casar com aquela e tal, mas é o que eu gostei, meus olhos gostou daquela ali, mas a gente está aqui te orientando, né, somos seus pais e tal, não, mas eu gostei foi dessa. E é muito interessante, né, a gente ter essa consciência. Teve alguma coisa que chamou a atenção vocês, um texto da semana aí, que vocês queriam destacar? O quanto o Tiago, ele é preciso. Aham. Ele é cirúrgico, assim, ele chega na raiz do problema. Quem é que causa todos esses problemas? Não é a interferência do fora, sou eu. Ele diz aqui assim, diz que ele começa nos desmascarando. De onde vêm todos os problemas? De vocês, das escolhas que vocês fazem, dos caminhos que vocês trilham. Então, assim, não dá para eu terceirizar, mas porque o pastor Fabrício foi ríspido comigo, então eu decidi trilhar esse caminho. Não, é responsabilidade sua. Então, Tiago, ele já chega contextualizando as coisas, as consequências das coisas que acontecem na nossa vida são as escolhas que nós fazemos. Interessante, hein? Bom, Interessante também que a lição ela já começa com uma pergunta aí no domingo, Sim. né? O que você deseja, Aham. né? Na nossa vida, infelizmente, muitas vezes nós estamos trazendo para o lado espiritual, uma religião que se enquadre dentro do nosso gosto pessoal. Aham. Então você começa a procurar uma igreja, e daí você vai naquela igreja, vê ali a doutrina dela, assiste o culto. Se não for de acordo com o seu gosto pessoal, você vai procurar uma outra igreja. Daí, de repente, você encontra uma igreja onde lá o púlpito é uma prancha de surf, você tem uma pista de skate dentro dessa igreja. Opa, encontrei a minha igreja. Por quê? Porque ela se enquadra dentro daquilo que eu gosto. Só que a gente se esquece de uma coisa, nós precisamos enquadrar dentro daquilo que Deus pede de nós, do que Ele quer para nós, né? Então não é o que eu desejo, é aquilo que Deus deseja de mim. Uhum. Interessante. Bom, o texto diz que a gente quer muitas coisas, né? A gente vive em busca disso, né? De querer obter coisas. E Deus também tem interesse de nos dar. Uhum. Só que a Bíblia diz, aqui Tiago diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E a gente pede mal não é porque não tem bom gosto, é porque nossos desejos são maus, né? A gente pede coisas meramente para obter prazer próprio, né? Às vezes para nos autodestruir ou para destruir as pessoas perto da gente, né? Para nos gastar, o texto fala, para gastar o que você... eu quero ter mais dinheiro, tá bom, mas por que você quer ter mais dinheiro? É para ser uma bênção para as pessoas, é para poder ajudar mais pessoas, para você ter uma vida com melhor qualidade de vida? Ou é para você se gastar nos prazeres, né? E é interessante, né? Porque o texto está falando sobre essa necessidade da gente saber o que a gente de fato deseja. E eu queria que vocês nos ajudassem aqui. O pastor Gilmar até começou aqui sobre a questão da introdução. Esse contexto geral, o que você deseja? Começa uma pergunta, né? É importante saber o que a gente deseja.
Eu achei também interessante no texto, é o seguinte, embora o texto ele apresente alguns problemas, algumas dificuldades, porque eu não recebo isso, porque eu peço mal, por conta da minha própria cobiça, do meu próprio orgulho pessoal, seja como for, é interessante que ele traz todos esses problemas, mas no final do texto que o pastor acabou de ler, ele traz a solução. Ele traz a solução. Aí ele diz o seguinte, ó, sujeite-se a Deus, resiste o diabo, se chegue a Deus, purifica o pecado, limpa o coração, se humilhe na presença do Senhor. Então, ele, junto com os problemas, ele está dando a solução também. Ele não deixa a gente assim, ao bel prazer, dizendo o seguinte, o problema é esse, você é pecador. E não apresenta a solução, e não né? apresenta a solução. Achei interessante essa questão da solução. Olha, interessante, né? Que ele aponta aqui a questão do adultério como um símbolo do tipo de relação que a gente pode desenvolver com Deus, né? Uma relação de não fidelidade, né? E é interessante aqui porque o texto menciona essa realidade, que vocês não podem querer ser amigos de Deus e amigos do mundo, dos valores do mundo, né? Minha religião, sem mácula, pura é essa aqui, olha, que vocês vivam na prática, servindo as pessoas, amando aqueles que precisam de vocês, as viúvas, os órfãos, mas não esqueça de se manter longe dos valores do mundo. E diz aqui claramente, olha, se vocês amam as coisas deste mundo, vocês estão se constituindo inimigos de Deus. É interessante, é muito forte, né? A forma como o Tiago menciona isso aqui. O que você diz? Alguém quer comentar mais uma coisa sobre a questão do adultério aqui ou sobre o contexto? Eu gostaria. Em tempos de pandemia, nós utilizamos essas máscaras, enfim, que agora elas estão saindo. Mas a gente precisa também focar um pouco nas máscaras que nós usamos diariamente. Aos sábados eu vou para a igreja, aí eu vou muito arrumada, bem sabatina, assim, né? Saia comprida, tudo muito bem arrumado, aquele perfil que nós conhecemos. Só que aí, no domingo, de domingo à quinta-feira, a minha postura, ela não condiz com aquilo que eu professo. E isso é um adultério perante o Senhor. Eu posso não ver o que está acontecendo na semana, eu vou usar os jovens porque lido com eles, na semana dos meus jovens, mas Deus sabe. E às vezes a gente trata Deus como realmente se ele fosse o último a ficar sabendo. E o problema é que ele é sempre o primeiro a ficar sabendo, até porque ele conhece os intuitos do nosso coração. Então a gente precisa trabalhar de maneira que a gente tire essa máscara de santidade que às vezes colocamos e comecemos a tratar a foco do nosso problema. A gente precisa parar de viver de aparência. O que você realmente quer, né? Acho que é uma pergunta interessante desse texto, né? Porque se a gente quer ter uma amizade com Deus, não dá pra gente. Jesus falou assim, você não dá pra... Ou você agrada um e aborrece o outro, ou você assume seu relacionamento com Deus durante toda a semana, em todos os aspectos da sua vida, na forma como você vive, trata as pessoas, seu relacionamento, seu casamento, tudo. Ou você vai viver essa relação fake, né? Falsa, infiel, que vai te causar muitos problemas, né? Até o pastor César mencionou sobre a questão do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, ele é zeloso, né? Ele não quer ter um relacionamento meia boca, né? A Escritura é muito clara que o Espírito Santo está ali, mas se a gente ficar rejeitando, apagando o Espírito, a gente pode romper com Deus, né? E muitas vezes a gente quer os dois. Eu quero isso, mas eu também quero isso. Né? Mas a Bíblia fala que se você quiser um, você vai aborrecer um e vai magoar o outro. Você vai amar um e vai odiar o outro. Então a gente não pode querer ter as duas coisas, querer ter o mundo e querer ter o céu. Ou você tem que escolher o céu, ou você tem que escolher o mundo. É isso aí. Na parte que de compreenda, Juliana, recebendo o que você quer. Lembra que a gente não recebe bem porque a gente pede mal, né? Mas na parte de compreenda aqui, você queria destacar alguma coisa pra gente aqui? É engraçado que esse tema tenha ficado comigo, porque muitas vezes a gente ora e não acontece, simplesmente não acontece. E aí você olha e aí vem Tiago dizendo, você não recebe porque você pede mal. Mas eu peço mal o quê? Será que em vez de pedir azul, eu deveria pedir verde? Não é exatamente isso. É que Deus, sendo sábio, e Deus sendo muito amoroso e misericordioso com a gente, ele não vai atender às orações que a gente faz no calor das nossas emoções. Vamos usar um tema bem recorrente no departamento jovem. Eu quero namorar com aquela pessoa. Aí você olha assim, você tem certeza? E a pessoa fala, eu tenho. Mas por quê? Porque ela é bonita, porque ela é de Deus, porque são
parâmetros que a pessoa estipula que nem sempre é o que Deus está vendo. Então, Deus está vendo se essa união ela realmente vai ser uma bênção ou não para a sua vida. E muitas vezes é isso que acontece. Às vezes é no emprego, às vezes você pede um emprego, puxa vida, esse emprego é tudo o que eu queria, mas ele vai te afastar de Deus, porque você vai precisar trabalhar no sábado. Eu quero fazer tal curso, mas tal curso expõe o teu corpo, expõe a tua intimidade, não é o que Deus tem para você. Eu acredito que Deus, acredito e é óbvio, Deus ele conhece o futuro muito antes da gente fazer as nossas escolhas, e é por isso que às vezes as nossas orações não são atendidas, e eu posso resumir o fato das nossas orações não atendidas em misericórdia de Deus. C.S. Lewis, ele tem uma frase, resumidamente ele diz assim: aonde eu estaria se Deus tivesse atendido todas as orações que eu fiz tolamente? Graças a Deus pelas orações não atendidas, e quando a resposta da oração é não. E é interessante também que às vezes até a oração que a gente faz para Deus pode ser uma coisa aparentemente boa. Que nem, por exemplo, o apóstolo Paulo, certa vez, ele fez uma oração e um pedido a Deus para que Deus o conduzisse para ele ir para uma região para pregar o evangelho. Só que o Espírito Santo diz para ele: não, você não vai para lá, você vai para um outro lugar que eu vou te mandar. Né? Então, às vezes, nas nossas orações, não, estou pedindo uma coisa boa para Deus e Deus não me atende. Talvez Deus não saiba que Deus sabe que aquele não será o momento certo para aquilo que você está pedindo, ele vai te direcionar de uma maneira diferente. E por isso que às vezes a gente tem que entender e colocar nas mãos de Deus e deixar que ele atue na nossa vida da maneira como o Espírito Santo nos conduzir. Sim. Eu acho interessante que a lição, ela começa ali na parte de compreenda, falando sobre guerras, brigas, desavenças, e tudo isso está ligado ao foco de um impulso para satisfazer os prazeres pessoais. E embora a própria Bíblia não deixa claro quais são os prazeres, ela não deixa claro. Mas uma coisa é importante, embora ela não deixe claro quais são os prazeres, ela diz o seguinte: olha, as pessoas são informadas de que elas estão tentando obter esses prazeres como? Cobiçando, matando, sentindo inveja, fazendo guerras. Então a gente vê que o que está levando elas, por exemplo, a cumprir, a obter o prazer, são coisas negativas, são coisas ruins em si. Bom, qual é o sentido de pedir coisas a Deus em oração se o objetivo da oração não é mudá-lo? Pode nos ajudar a dar essa resposta aqui para os nossos... É incrível, porque se eu não posso mudar a soberania de Deus, a única coisa que eu posso fazer é me submeter à vontade de Deus. É confiar, jovem, é confiar de tal forma em Deus que mesmo que a resposta aparentemente te deixe triste, é saber que aquilo é o melhor para você, é exatamente aquilo que você precisa. Hoje você pode não entender, mas amanhã vai fazer todo sentido. Aconteceu assim comigo e eu acredito que tenha acontecido em alguns casos assim com vocês também. É submissão e confiança. E aí, pastor Gilmar, pedir para que coisa se... O objetivo da nossa oração não é mudar Deus, é mudar a gente mesmo. Fantástico. Esse é importante. É isso aí. Bom, eu queria seguir aqui, queria pedir também aqui o pastor César para tentar nos ajudar aqui. Como é que é esse papo aqui de animado pelo lamento? Animado pelo lamento. Como é que a pessoa se anima pelo lamento? É interessante porque o texto termina falando sobre isso, né? Claro. Temos que, ao invés de você ficar aí tanto focado em pedir, em querer curtir, prazer, amizade com o mundo, aquela coisa toda, viver essa vida de infidelidade com Deus, né? Essa dicotomia entre, às vezes, ser crente na igreja, né? Ou no evento, no Campoí, no Caleb, mas na vida real você é outra coisa e tal. E aí o Tiago começa a dizer: rapaz, você deveria fazer outra coisa. Ele tá tão preocupado aí em querer curtir, né? E pedir, querer curtir o prazer, e ficar tão preocupado em querer saciar aquilo que você quer. Eu vou te dar uma dica. Qual foi a dica que ele deu pra gente aí? Interessante que a lição ela tem um texto aqui, inclusive está no texto de Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 64. E aí diz assim, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falhas se sentirá aos seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste
com a natureza perfeita de Cristo. Olha. Então quer dizer o seguinte, né? Tem aquele texto assim que o choro pode durar uma noite, o lamento está aí durando uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então aqui está mostrando o seguinte para nós, fazendo que Deus ele faz um convite para nós nos achegarmos a eles. Olha, chegue-se a mim, fica perto de mim aqui, fica do meu lado e tal, enfim, sabe? E aí diz o seguinte, que quanto mais próximo nós estamos dele, nós vamos sentir a necessidade de limpar as nossas mãos. Diz, ó, limpem as suas mãos, né? Pecadores, sim. Diz, ó, reconheça a sua miséria. Tiago capítulo 4, verso 9, diz, ó, reconheça a sua miséria, lamentem e chorem. É por isso. O que acontece? Quanto mais próximo nós estamos de Cristo, aproximem-se de mim. É o primeiro convite dele. É um convite e uma promessa ainda. Aproximem-se de mim. Aí nós nos aproximamos de Cristo. E quanto mais próximo nós estamos de Cristo, aí a Leonete vem dizendo o seguinte, ó, mais noção nós vamos ter da nossa natureza, da nossa miséria espiritual. E aí nós vamos chorar e vamos lamentar. Porque aí é pensar dizendo o seguinte, Senhor, e agora? Miserável. Paulo chega a dizer o seguinte, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Então quando eu chego realmente a entender quem eu sou, eu só posso lamentar e chorar. Mas neste lamento e nesse choro vem um ânimo. Porque aí Deus começa a dizer o seguinte, olha, faz o seguinte, ó, você como você reconheceu, você precisa de mim. Você precisa de mim e tal. E aí Deus agora ele começa a atuar na nossa vida, animando. Ok. Mais alguém? É interessante que isso traz paz ao nosso coração, né? O ser humano longe de Deus, ele sente aquele vazio, aquela tristeza. E mesmo ele se sentindo pecador e miserável, ele vai sentir mais paz na vida, porque ele vai reconhecer, ele vai se humilhar diante de Deus e vai acontecer aquilo que o texto diz, Deus vai exaltar essa pessoa. Ok, interessante, muito bom, hein? Bem, como a humildade pessoal afeta nosso relacionamento com Deus? Ou a falta dela também, né? Suficiência. Assim, autossuficiência. Autossuficiência, quando você se coloca numa posição de eu sei e eu faço. Eu quero isso aqui, eu sei o que é melhor. E eu sei o caminho que eu devo fazer. Mas quando você está perto de Cristo, você vê que é exatamente o contrário. Você se sai muito melhor naquilo que você fala assim, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Porque alguém agiu através de você. Você foi só um canal. É isso aí. Fantástico, hein? Eu creio que quando nós temos uma atitude humilde, a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa imperfeição e a nossa insuficiência para poder nos salvar. Nossa salvação vem única e exclusivamente de Cristo. Então, quando eu realmente reconheço que eu sou fraco, que eu tenho as minhas necessidades, minhas debilidades, então eu entrego minha vida inteiramente a Cristo. Eu me achego a Ele e entrego minha vida inteiramente a Cristo. E aí é interessante que a lição diz o seguinte, olha, pedindo para que Deus transforme o nosso coração. Mas não é só isso. A lição também diz o seguinte, assim, ó, deixando de lado certos hábitos e experiência e pedindo para que Deus transforme nosso coração. Isso é interessante para a nossa juventude, muitas vezes, né? Nós temos experiências e nós temos hábitos que muitas vezes são contrários à vontade de Deus. Eu preciso ter humildade suficiente para me achegar a Deus e dizer o seguinte, olha, Senhor, minhas mãos, elas são cheias de imperfeição, cheias de pecado, mas eu estou me colocando diante da tua presença, Senhor, e pedindo, por favor, mude esses hábitos, mude meu coração. Eu conheci um colega, um pastor, e ele era obeso. E aí, ele até é vizinho nosso aqui da Paulista do Vale. E aí ele começou a fazer uma dieta e tal, enfim, né? E aí ele conta um momento que ele foi para na cozinha à noite, e ele viu uma pizza na cozinha. E ele disse que olhou aquela pizza ali e no momento ele se ajoelhou e orou a Deus dizendo para o Senhor tirar a vontade que ele tinha naquele momento de comer aquela pizza. Sabe, para aquele pastor talvez a dificuldade era realmente a pizza, mas e para os nossos jovens? Qual é o hábito, qual é o pensamento, o que realmente está por trás das nossas intenções do nosso coração? Pedir para Deus dizer, Senhor, tira isso, Senhor, eu quero isso, eu gosto disso, é o pecado que está fazendo isso, mas por favor, tira isso de mim, para isso eu preciso ter humildade. E uma outra coisa interessante é que a humildade ela não afeta somente o nosso relacionamento com Deus, mas ela afeta o nosso relacionamento com o nosso próximo também. E quando uma pessoa é humilde, as pessoas que estão ao redor dela percebem isso no caráter dessa pessoa. E se agregam, né? Exatamente. Eu tive um professor na faculdade de teologia, o pastor Rubem Aguilar, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Ele tinha 6 faculdades, né? Ia para a aula apenas com a Bíblia na mão e dava aula de história do cristianismo para as 4 turmas de teologia.
sabia todas as datas, tudo na cabeça. Mas se você olhasse para ele, é um rapaz, um pastor humilde, tranquilo, sossegado, e você percebia isso no caráter da pessoa e na vida dela do cotidiano. Então, é muito importante isso, que afeta até para bons exemplos a nossa vida também. Uhum. Bom, o conhecimento pode sim, né, nos soberbecer, né, mas quando ele é resultado de uma vida humilde, ele agrega as pessoas, né, ensina as Exatamente. pessoas, né. O Antigo Testamento, aquela lição mencionada, os profetas encorajavam o povo a lamentar e chorar. Lembra de Isaías, né? Isaías 57 fala muito sobre isso, né? Sobre o verdadeiro jejum, né? Rasgar o coração, reconhecer seus pecados, reconhecer que eram injustos, né? Que não estavam agindo com justiça com as pessoas, reconhecer e chorar pelo seu próprio pecado, né? E quando a gente começa a ter essa atitude diante de Deus, a gente está possibilitando a Deus, por meio do seu Espírito, a agir na nossa vida, a mudar nossos gostos, a fazer a gente realmente querer o que Deus quer e estabelecer as prioridades que são as prioridades de Deus na nossa vida também, né? Passarão a ser prioridade. Bom, chegamos ao momento aqui do hipertexto. Eu queria convidar vocês a construir a rede semântica aqui com a gente. E eu sei que vocês já prepararam em seus textos bíblicos. É um momento que a gente para, geralmente, na nossa classe de Escola Sabatina Jovem. Ali cada um lê um texto, cada um fala uma palavra. A palavra-chave da semana é mundo. Mundo. Há quem pense que o coração dividido é terra de ninguém. No entanto, quando se pensa nisso, da expectativa bíblica, a pessoa que tem a mente e as afeições, as preferências individuais, divididas entre Deus e o mundo, no sentido pecaminoso, é claro, né? Já fez a sua escolha. Então, esse papo de muro não existe, né? Então, esse negócio de coração é terra de ninguém é conversa fiada. Você tem que entregar seu coração a alguém. Não é? E é interessante, né? Porque Jesus, ao mesmo tempo que falou que amou o mundo, não é? Até enviou seu filho para poder morrer por ele, também chegou a recomendar, claro, né? Veementemente, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque o que há no mundo, né? Aquilo que o olho deseja, que a carne deseja, vai te afastar de Deus. E quem é amigo das coisas do mundo não pode ser amigo de Deus, né? E o mundo tem essa conotação, né? Às vezes de coisas que são opostas à vontade de Deus. Eu queria, Ju, acho que a Ju, como primeira aqui, você podia ler qual foi o texto que você escolheu, qual é a palavra-chave? A palavra-chave da semana é mundo. O que você gostaria de agregar aqui também à nossa rede semântica? É assim, eu só gostaria de colocar uma situação que o senhor estava falando que Deus amou o mundo. É assim, Deus olhou para o mundo e teve amor e compaixão e mandou Jesus para salvar o mundo. Daí nós entendemos que não dá para ter essa união mesmo entre nós e o mundo, porque se Deus precisou mandar Jesus para salvar o mundo, então não tem, já começa por aí que o mundo não tem nada para oferecer para a gente mesmo. Agora sobre o texto. Eu escolhi o texto de 1 João 2,17, que diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É as coisas transitórias dessa vida. Ok. Então o mundo tem que ver com transitoriedade, né? E quem ama as coisas transitórias deste mundo também correrão o risco de passarem com ele, né? Pastor César aí, nos ajude aí. Qual foi o texto e a palavra-chave? O texto escolhido foi o que está em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8, e diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja, aqui a gente está vendo a questão de um adversário, a questão de um inimigo. E quando a gente, de alguma forma, a gente satisfaz a vontade deste inimigo, a gente está fazendo amizade com o mundo e, logicamente, inimizade para com Deus. Então, a palavra-chave que eu usaria aqui, então, para o mundo seria inimizade. Inimizade. Ok. Pastor Gilmar? O texto que eu escolhi, ele está aqui no livro de 1 João também, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: e esta é a segurança que temos com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos certeza que ele nos dá atenção. A palavra que eu escolhi aqui foi a palavra vontade. Como é difícil nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Quase sempre nós queremos aquilo que é da nossa vontade. Eu quero isso, eu gosto disso, gostaria que fosse desta forma, quando Deus lhe pede totalmente o oposto de nós. Então, o mundo, ele tem a vontade dele.
Deus tem a vontade completamente oposta. E geralmente, muitas vezes, nós temos escolhido a vontade do mundo ao invés da vontade de Deus, que a vontade do mundo, às vezes, é a nossa vontade. Então, a gente tem que submeter a nossa vontade à vontade do Espírito Santo. E quanto mais perto de Cristo nós tivermos nosso relacionamento vivo e forte, mais fácil vai ser nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. E aí reconheceremos, né, que às vezes as propostas que o mundo oferece são ilusórias, né? Elas são Exato. passageiras, elas não preenchem o vazio do nosso coração. A gente imagina e vê jovens, né, às vezes enveredando pelo mundo das drogas, buscando às vezes sentido, prazer, né? Uma experiência diferente, e o resultado que nós vemos na prática é destruição, né? É prisão, é muito triste isso, né? Alguns tentando curtir a vida sexual de qualquer jeito, e vai e curte, não importa o formato, nem com ninguém, se é do mesmo sexo ou não é do mesmo sexo, dentro ou fora do casamento. E quantas famílias estavam saindo de um culto anterior e estava ouvindo a história de uma pessoa conhecida que eu nem imaginava, a família se desfez, tá uma bagunça danada, né? Era um obreiro, era pastor, e muitas situações desafiadoras, né? Resumindo a história, hoje essa pessoa tá, isso me contando, a ex-esposa, né? Está agora já várias tentativas de suicídio. Imagina que coisa absurda, né? Assim, a gente pensar nessa pessoa que para mim era um modelo quando eu fiz faculdade, viver nessa situação hoje, como é que pode, né? Como é terrível quando você dá vazão aos seus próprios desejos, né? Aonde eles podem te levar, né? Então, realmente, a amizade com aquilo que este mundo te oferece, contrário à vontade de Deus, só vai trazer problema, né? Nunca vai satisfazer o que só Jesus pode satisfazer. Eu achei interessante que o pastor Gilmar falou sobre a questão da vontade. Esses dias eu ouvi uma ilustração, achei interessante a ilustração. Diz que dentro do coração humano, dentro do nosso coração, existe um trono e uma cruz. E aí, falando sobre a vontade, diz o seguinte: se por acaso o meu eu, o meu ego, o meu pessoal, eu estiver sentado no trono, Cristo vai estar na cruz. Aí ele diz, mas quando Cristo assume o trono do meu coração, o meu eu, a minha vontade, ela é crucificada. E é por isso que Paulo diz, crucificado estou com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí Ellen White, no livro Caminho à Cristã, diz o seguinte: uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é entregar, é submeter a vontade pessoal a Cristo. É Cristo, não é fácil. E aí, só para quem é jovem, aí a juventude sabe o que o mundo tem para oferecer, o quão é difícil entregar a vontade. Mas é isso que Deus está dizendo, está pedindo para nós. Sujeitai-vos a Deus, a sua vontade. Né? Se achegue a Ele, e aí sim nós vamos obter a vitória. Não se submeta ao inimigo, né? Exatamente. Porque ele resistir, né? Resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Pastor Gilmar, a parte aqui do compartilho, eu queria que você nos ajudasse aqui também. É o Salvador que anseia. É interessante, né? Porque existe esse interesse do céu de ser esse refúgio, de ser a nossa solução, de ser aquilo, de ser de fato o que o nosso coração mais deveria desejar, não é? Ansiar e assim por diante. E ele promete, aqueles submetem a ele, a sua vontade a ele, de exaltá-los, né? Na parte de compartilhos, poderia nos ajudar aqui? Ok. O anseio de Deus pelo ser humano é tão grande que ele chegou a mandar o seu filho para morrer pelo ser humano, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem gemidos inexprimíveis para lutar por cada um de nós, podemos dizer assim, interceder, né? Ele luta. Então, quem dera a nossa vontade ela fosse 10% daquilo que Deus ele quer para nos ver felizes, né? E nós vemos até aqui o grande pregador Charles Spurgeon mencionando na lição alguns contrastes entre nós e Deus. Eu gostaria só de ler aqui, que diz assim, ó, certa vez ele disse: note o contraste, observe sempre. Observe como somos fracos e quão forte é Deus, como somos orgulhosos e com ele e como ele é condescendente, quão errado nós somos e quão infalível ele é, como mudamos constantemente, como ele é imutável, como somos provocadores e como ele é perdoador. Observe como em nós só existe o mal e como nele só existe o bem. Ainda assim, o nosso mal atrai a sua bondade e ainda assim ele nos abençoa. Ó, que rico contraste.
Então, praticamente, isso aí resume o que Deus é para nós e o que, infelizmente, nós somos, né, na condição humana. Mas, mesmo assim, a grande misericórdia, o grande amor de Deus está aí a cada dia lutando por cada um de nós. Então, nós precisaremos reconhecer esse Salvador que anseia ver a nossa felicidade, anseia nos dar paz, anseia um dia nos levar para viver a eternidade ao lado dele. E quando a gente começar a perceber um pouquinho, né, dessa grande luta que Deus, o Espírito Santo, Jesus e os anjos está fazendo por nós, a gente vai começar a repensar um pouquinho as nossas atitudes. Sendo tão maus aqui, você fez uma lista aqui em contraste com a de Jesus, né? Com o caráter de Deus, de Jesus e tal. Como resistir ao diabo, gente? Na prática, como resistir a esse tentador que está o tempo todo fazendo a gente pedir errado, a gente ir por caminhos que não é para andar, a gente viver uma vida de infidelidade. Como resistir ao mal? Acho que pegando um pouquinho o exemplo de Cristo, né, ali no deserto da tentação, né, o que ele fez? Ele sempre usou a Bíblia. Por quê? Porque ele tinha comunhão pessoal com Deus, ele estava ligado 24 horas por dia com Deus, o Pai. E esse relacionamento íntimo, essa ligação com Cristo, ela vai fazer com que a gente também consiga resistir ao mal. E outra coisa, a gente não querer brincar, né, com o pecado. A Ellen White, eu não me lembro qual livro diz, né, mas ela diz que nós não devemos andar no terreno encantado de Satanás. E muitas vezes a gente acha que pode chegar lá pertinho, não, eu sou cristão, não vou fazer, não vou errar. Já sou experiente. Exatamente, já sou experiente, e a gente acaba caindo nesses momentos, né? Então a gente precisa estar aí fazendo com Cristo, já despachar logo a tentação para que a gente não seja pego aí de repente, de surpresa, porque a Bíblia diz, né, enganoso é o coração do homem. E aí, César? Tem um texto bíblico, e embora talvez não tenha sido citado aqui na lição, mas é um texto bíblico sobre Paulo. E Paulo ele fala em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, e ele diz que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, fortalecidos pela sua força. E aí ele coloca uma armadura ali. Ele coloca uma armadura. Não pense que é fácil você vencer um inimigo, principalmente como o próprio Satanás. Ele é muito mais, talvez, inteligente do que nós, ele tem anos de experiência. Então, realmente é algo muito difícil de resistir. Mas aí, quando a gente vai lá para Efésios diz, olha, mas a gente pode se revestir de uma armadura especial. O jovem pode se revestir da armadura. E aí eu acho interessante que ele diz assim, ó, cingindo-vos da verdade. Qual que é a verdade? É a Bíblia Sagrada. Se eu quiser resistir o inimigo, eu tenho que fazer assim como Cristo. Quando Cristo ele foi tentado, o Satanás dizia o seguinte, ó, transforma essa pedra em pão. E Jesus repetia para ele dizendo o seguinte, refutou a ideia dele dizendo o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então em todos os momentos, Jesus, ao resistir o diabo, ele resistia usando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então tá aqui, ó, precisamos nos vestir da verdade. Aí dizendo o seguinte, ó, nos revestir da couraça da justiça. A justiça pessoal nós temos? Não temos. Isaías diz que nós somos trapo de imundícia, é isso que Isaías diz. Então a minha justiça qual é? É de Cristo. Eu preciso me apegar à justiça de Cristo, eu preciso me apegar à Bíblia, me apegar à justiça de Cristo. Aí ele diz mais, ó, embraçando sempre o escudo da fé, a nossa fé. Eu não tenho forças contra o inimigo, mas eu tenho fé de que Cristo Jesus, ele já venceu. Amém. E diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Aí eu vou na Bíblia e a Bíblia diz o seguinte, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa resistência não é pessoal, não sou eu. Ou seja, a minha resistência é em Cristo. Ele já foi vencedor. Cristo é o vencedor. E a vitória de Cristo é minha também. Então, como que a gente consegue vencer a Cristo? Não tem jeito. É usando a armadura de Deus, não vou citar todos aqui, mas usando a armadura de Deus, nos revestindo de Cristo, nos aproximando de Cristo e aí nos apropriando da vitória de Cristo, porque a vitória de Cristo já é nossa também. Amém, amém. Submetendo-se a Cristo, né? Porque é o desafio nosso, submetendo a sua vontade a Cristo, e aí aprenderemos a orar, priorizar o que é importante, romperemos com o mundo, né? E com os valores do mundo, e o mais importante de tudo, entendendo que para ter vitória, para resistir ao diabo, e ele vai fugir da gente, é o que diz a Bíblia, se a gente submeter a nossa vida a Cristo. Então, não é uma luta contra, porque ele está atacando, né? A nossa luta é
submeter nossa vida, nossa vontade a Cristo. Bom, obrigado aí, mas vamos finalizando aqui na parte de consenso. Queria que a Juliana nos ajudasse aqui a finalizar, e também os demais podem já fechar e dando a sua contribuição final também. O que significa na prática desejar a amizade do mundo, Ju? Você que está aí, queria que você nos ajudasse com suas considerações finais. Resistência espiritual, né? O pastor César já deu aqui várias dicas práticas, né? Sobre como fazer isso, né? Fé, armadura, palavra, calçar as sandálias do evangelho, vai lá para a missão Calê, vai dizer que andar com Jesus é o melhor caminho, e romper com este mundo, entregar a vida a Jesus, batizar, manter-se, usar seus dons. O que significa na prática desejar amizade com o mundo, Ju? Vamos lá, eu vou ler uma parte da lição que diz assim: com a mesma tentação, Satanás se aproxima das pessoas e com elas ele consegue ter mais êxito do que obteve com Jesus. Ele é zero criativo. Aonde eu cair, certamente vai ser onde ele vai tentar outras pessoas, porque não há criatividade nele. A única coisa que acontece é se nós vamos aprender e colocar em prática o que nós já sabemos, ou se nós, mais uma vez, nos colocaremos numa posição de vítima e, foi sem querer, eu caí. Todos caíram, né? Exato. Se fulano que é pastor, imagine eu, um pecadinho, um pecadão, e Deus... Eu ainda sou jovem. Exato, e Deus ele não trabalha dessa forma. Eu acho que a lição está maravilhosa, né? E tudo que para concluir, como que eu posso concluir? Eu diria para você, querido jovem, conheça de Cristo, caminhe com Cristo, um Deus que quis tabernacular, que quis se relacionar conosco desde o Antigo Testamento. Quantas vezes no Antigo Testamento nós aprendemos de um Deus que a presença dele, pastor Gilmar está no grupo, a presença dele inundou o templo, e eu olhei assim e falei, pelo amor de Deus, Deus, o Senhor inundou o templo de tanto que o Senhor gostaria de estar conosco e se fazer conhecido. Num outro momento, e nem segundo, porque outras vezes mais o Senhor ele se fez presente, ele mandou o Filho precioso dele para que eu e você, jovem, e vocês, pastores, pudessem ter esperança em Cristo, vencer em Cristo as tentações que virão, porque não vai parar as suas tentações porque você se batizou, porque você é um diretor jovem, não, elas vão continuar vindo, mas onde todos caíram, Jesus se manteve de pé. Amém. E é nele que você se esconde. Ele é o teu abrigo seguro. Deus abençoe você. Amém. Que top demais. Alguma palavra final aí de vocês? Obrigado, Ju. Muito bom. Aqui falando sobre a questão do mundo, que você falou, né? Que é amizade com o mundo, é interessante que aquilo que o mundo oferece. E o que o mundo oferece? O mundo oferece riqueza. O mundo oferece honra, felicidade. E talvez diga, mas isso é ruim? Você querer a felicidade? Você querer buscar a felicidade? Isso é ruim você querer uma honra? Ou é ruim você querer algum bem material, alguma coisa? Não é ruim. O problema é como nós estamos buscando esses bens materiais. Essa é a questão. Muitas vezes, para poder buscar alguma riqueza, você está usando de desonestidade. Então, é o modo que você está buscando. Eu achei interessante que a lição diz o seguinte, enquanto Satanás seduz as pessoas com esperança do domínio mundano, ele obtém o controle da mente delas. Esse é o que Satanás realmente quer, jovem, na sua vida. Através daquilo que você deseja, ele quer buscar o controle da sua mente. E aí é interessante que, para isso, a lição diz assim, ele oferece aquilo que não lhe pertence e que em breve lhe será tirado. Jovem da Associação Paulista Leste e deste mundo também, não permita que o inimigo tenha controle sobre a sua mente, mas coloque o controle da tua vida nas mãos do Senhor e tenha certeza, você vai receber grandes vitórias nessa vida, mas vai estar preparado para morar com Jesus por toda a eternidade. Fantástico. Uma coisa que eu queria também dizer é que nós que somos cristãos temos duas naturezas guerreando dentro de nós. A natureza espiritual e a natureza carnal. E o meu conselho para você, meu querido jovem, meu querido amigo, é que na sua vida você alimente, para que você não tenha os seus desejos mundanos implantados no seu coração, que você alimente a sua natureza espiritual. Amém. Através de suas orações, do estudo da lição, da Bíblia Sagrada, e assim, quando surgir as tentações na sua vida, você vai conseguir resistir e vai se tornar um vitorioso, e a Bíblia diz que Deus te exaltará no seu tempo. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você continue aí seguindo a sua vida, a sua carreira cristã, combatendo o bom combate da fé
que no final você vai saber que a sua luta não será em vão. Que Deus te abençoe. Que top. Obrigado, gente. Foi muito bom, hein? Mas finalizando aqui, ó, Satanás treme e foge diante do mais frágil ser humano que se refugia nesse nome poderoso, né? Sujeitai-vos a Deus, se aproximem de Deus e a promessa, ele vai se aproximar da gente e o inimigo, ó, vai bater retirada da sua vida. Que Deus abençoe a você que tem aceitado esse convite de Jesus e certamente seus gostos, seus pedidos serão totalmente diferentes. Bom, pastor, aliás, Juliana, pastor César orou. Juliana, termina com a oração, por favor. Eu gostaria de dizer que foi um prazer. Foram momentos preciosos. E o quanto que é bom compartilhar, porque a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente trouxe. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, e o ministério de vocês e a família de vocês. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permite viver nesse tempo. Senhor, não é um tempo fácil, mas nós nos apoiamos nas graças de Cristo, para que nós possamos viver esse tempo na esperança de estar contigo a eternidade. Amém. Senhor, nós aprendemos muito sobre Ti e nos ajuda a praticar aquilo que nós aprendemos. Senhor, também ajuda cada jovem a praticar, a Te conhecer e a ter prazer na Tua companhia. Amém. Somente o Senhor pode gerar em nós um coração apaixonado, que queima de amor por Ti. Amém. Ajuda-nos a abrir mão das nossas vontades, por mais que nós sejamos apegados a elas, nós sabemos que o Senhor tem algo melhor para cada um de nós. E por favor, Senhor, nos ajuda a ser atalaias deste tempo que nós estamos vivendo. Que nós também ajudemos a preparar o caminho da Tua volta, Jesus, e assim onde muitos possam trilhar conosco. Usa a nossa vida, Senhor. Usa esse movimento lindo, Missão Caleb, para alcançar tantos outros que ainda não Te conhecem ou que por alguma razão se afastou de Ti. Entregamos a Jesus tudo que nós temos, tudo que nós somos e o que nós ainda desejamos ser na Tua mão. Faça a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. É no Teu doce nome que eu Te oro e agradeço. Amém. Amém, senhores. Amém. Obrigado, Ju, mais uma vez aí pela participação. Foi Prazer. muito legal poder participar com você. Obrigado pela sua disposição de estar aqui, tá bom? Amém. Pastor César, meu brother, amigo, obrigado mais uma vez. Nosso Caleb de lenço aí. Alegria estarmos juntos. Tamo junto, hein? Muito bom. Caleb. E pastor Gilmar, obrigado mais uma vez aí. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Foi muito legal. Obrigado. Obrigado também a você que tem acompanhado nossa temporada. Tem sido muito legal. Já passamos aí da metade da nossa temporada e acredito que tem sido uma bênção para você, como também tem sido para a gente. E esperamos que a reflexão, o estudo, esse bate-papo, essa troca de ideias enriqueça também a sua compreensão, o seu aprofundamento do estudo da Palavra de Deus e torne você cada vez mais decidido em querer ter uma amizade com Jesus e não com este mundo. Que Deus abençoe muito, muito você, tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no nosso canal do YouTube. Acompanhe, compartilhe, ou também na plataforma de áudio que você achar melhor. É importante que você aproveite esse material da melhor maneira possível, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, se assim Deus permitir, e nos encontramos em breve. Valeu, até mais. Tchau.